Olá, pessoal! Nessa videoaula, simplesmente faremos a parte teórica da regra de L'Hopital, explicando o teorema, falando alguns conceitos, alguns contra-exemplos, se algumas hipóteses não serem satisfeitas da regra de L'Hopital. Não vou fazer demonstração, nada disso, só explicar o conceito. A ideia é o seguinte: para cálculo de limites, nós temos basicamente uma lista de indeterminações. Entre elas, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, 0 elevado a infinito, 0 vezes infinito, e isso aqui. Basicamente, o que a regra de L'Hopital faz é responder praticamente uma maneira de achar todas elas. Pelo menos alguns truques. Depois eu vou explicar como. Então, a primeira regra de L'Hopital que eu quero que vocês lembrem é o seguinte. Vamos supor que eu tenho f de x0 igual a g de x0 igual a 0. Eu tenho uma hipótese aqui, depois eu vou explicar ela. Tá? No caso, do jeito que eu estou escrevendo aqui, g' de x0 ainda pode ser 0. Tá? A única coisa que eu peço é que ela seja diferente de 0 numa vizinhança. E se o limite quando x tende a x0 de f' sobre g' é igual a L infinito ou menos infinito, então acontece a mesma coisa com o limite quando x tende a x0 de f sobre g. Em outras palavras, se isso aqui for L, então f sobre g é L. Se for mais infinito, f sobre g é mais infinito. Se for menos infinito, a mesma coisa. Uma ideia porque isso funciona, antes de tudo, só uma pequena ideia do que por que era esperado isso acontecer, é o seguinte. Vamos supor que eu queira calcular esse limite, assim que vai te dar o problema. O que eu quero fazer é derivar em cima e embaixo. Então, por exemplo, eu sei que f de x0 é 0. G de x0 é 0, então eu não mexi em nada. Se eu dividir em cima e embaixo por x menos x0, x menos x0, não faz nenhum problema. Então a gente espera que isso aqui seja igual a limite quando x tende a x0 de f' de x0 sobre g' de x0. Na verdade, a gente... f' de x sobre g' de x quando x tende a x0, que seria f' de x0 sobre g' de x0. A questão é que esse processo de limite aqui tem erros lógicos, mas vale. No fundo, é isso que a gente quer provar que vale, e por causa disso que tem hipóteses, aquela hipótese esquisita sobre a g. Então, antes de tudo, eu vou escrever o exemplo que dá problema, para depois pegar todos os exemplos que nunca dá problema. Na verdade, 99,9% dos exemplos não dá problema. Onde dá problema é basicamente esse. E adaptações desse tipo. Você quer calcular o limite quando x tende a x0 dessa função esquisita aqui. X ao quadrado vezes seno de 1 sobre x dividido por x. Então, eu vou chamar essa aqui de f, essa aqui de g. E o que nós temos é o seguinte. Se a gente quiser calcular esse limite mesmo, então o que nós temos? Nós temos que x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, dividido por x é igual a x vezes seno de 1 sobre x. X tendendo a 0. Essa função aqui é limitada. Isso aqui vai para 0. Então, esse limite todo aqui é 0. Acontece que se vocês tentassem aplicar L'Hopital de cabeça, isso aqui seria igual ao limite quando x tende a 0 de quem? Da derivada de cima, derivada de baixo. A derivada de cima é a derivada do primeiro vezes o segundo,
2x vezes seno de 1 sobre x, mais a derivada de seno de 1 sobre x, cosseno de 1 sobre x, e a derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado, que corta com isso, sobre a derivada de x, que é 1. Se tentasse argumentar isso aqui, tá bom. Esse limite aqui vai para zero, a gente já sabe isso. Limitada vezes algo que vai para zero. E esse limite aqui a gente sabe que não existe. Então, a gente concluiria que esse limite aqui não existe, e se aplicasse L'Hopital, derivada em cima, derivada embaixo, falhava. Basicamente, se olhar esse gráfico aqui, sim, antes que falar, mas professor, você apelou, você botou um x aqui, aí cortou, etc. Tá bom, eu troco por seno x. Isso aqui vai ficar cosseno x. Essencialmente, o mesmo argumento garante que isso aqui não existe. E garanto que aqui vai ficar x sobre seno x vezes seno de 1 sobre x. Tá? X ao quadrado, etc. Isso aqui vai para zero, isso aqui vai para 1. Tá? Posso adaptar esse problema à vontade. Então, o que eu quero dizer com isso, vamos olhar o gráfico de x ao quadrado seno de 1 sobre x. O gráfico é alguma coisa desse sentido. Esse aqui é o gráfico de x ao quadrado. Esse é o gráfico de menos x ao quadrado. E eu sei que o seno de 1 sobre x oscila entre menos 1 e 1 cada vez que x está próximo de zero quanto eu queira. Então vai ficar alguma coisa desse sentido. E alguma coisa desse sentido. Veja, a função está oscilando demais. Não tem controle sobre a derivada. Então temos problema aqui. Então, essa função é tudo bonitinho, é contínua, também inclusive essa função é derivável, porque esse limite aqui existe, dá zero. Limite quando x tende a zero de x ao quadrado seno de 1 sobre x. A gente provou que é zero, mas se fizer L'Hopital não funciona. Então temos um problema sério na derivada. Você vê que ela oscila demais, mas a derivada é zero. Então, esse é o exemplo. A maioria dos exemplos é adaptação disso. Troca por seno de x, é adaptação disso. Tá? O restante funciona. Então, o que a gente precisa é controle sobre a derivada. A derivada não pode ficar zerando toda hora. Olha a reta tangente. Então vamos voltar aqui rapidamente. Então, vale esse limite aqui, etc. Desculpa, eu tenho que botar também f' de x. Tem que pedir que todo mundo não aconteça essa oscilação demais. Na verdade, g' já é o suficiente, mas podemos trabalhar aqui. E por que o L'Hopital no 0 sobre 0 resolve bastante coisa aqui? Primeiro, 0 sobre 0 já era esperado. O infinito você pode ver como 1 sobre 0. Então fica 0 sobre 0. Fica 1 sobre 0 vezes 1 sobre 0. Passa para lá para cá, ou seja, se f vai para infinito e g vai para infinito, então você troca 1 sobre f, 1 sobre g. Então, isso aqui é f sobre g, infinito, infinito, então isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0. 1 elevado a infinito, a gente faz essencialmente a mesma coisa. Então, a gente sempre passa para a base e. Então, se eu estou com f elevado a g, eu jogo em exponencial de ln de f g. O g eu estou supondo que vai para infinito, o f eu estou supondo que vai para 0. Então, fica do tipo 0 vezes infinito. Aqui, o 0 elevado a 0 vai ficar 0 vezes menos infinito. Então, 0 vezes menos infinito está incluso aqui. O infinito elevado a 0 também vai ficar
mais infinito vezes zero. 0 elevado a infinito vai ficar menos infinito vezes mais infinito. Então, espera aí, menos infinito vezes mais infinito é menos infinito, então vai para zero. Isso aqui não é indeterminação. Isso aqui vai para zero. 0 vezes mais infinito é o que a gente falou, vai ficar 0 vezes mais infinito é como se fosse f vezes g. Então, vamos supor que isso aqui vai para zero. Você vai escrever como f dividido por 1 sobre g. 0 sobre 0. E, finalmente, infinito menos infinito. Você coloca como f menos g. Quando vai mais infinito, coloca o f vezes g em evidência. Isso aqui divide por 1 sobre f menos 1 sobre g, menos 1 sobre f. Então, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para mais infinito vezes zero, você está aqui de novo. Então, basicamente, L'Hopital resolve tudo. O que a gente vai fazer, alguns exemplos na outra videoaula, em que as contas funcionam de fato. E uma coisa importante para dizer para vocês eu só citei um dos teoremas de L'Hopital. Também tem um segundo, que é o infinito. Se o limite quando x tende a x0 e g tendendo a x0 for mais infinito, então aí faz um monte de coisa. Vale a mesma coisa. Não muda nada. Então, se for infinito sobre infinito, você também pode derivar termo a termo. Não precisa passar para lá, para cá, nada disso. Tá? Então, vale os dois. Vocês vão ver isso em livros, etc. E a gente vai aplicar à vontade. Eu só queria que tomasse esse cuidado e para deixar claro que L'Hopital resolve tudo. E é isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.